Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana Mundo Secreto. E nessa edição eu vou iniciar, será apenas a introdução de um especial sobre o grande plano. É importante nós entendermos de fato como que essa estrutura funciona e como estão sendo realizadas as ações práticas para a libertação do planeta Terra, que tem várias nuances diferentes, várias facetas diferentes. Então, ela age em vários níveis. Por exemplo, no setor exógeno, as forças exógenas são uma engrenagem importante neste processo. A ação humana também é indispensável. Então, não existe um fator único, sem falar do fator militar, o fator da linha do tempo, multidimensional, tem o fator quântico também, que nós não podemos deixar, não podemos ignorar, que faz parte da equação. Então, são vários fatores diferentes. Não existe um único fator que irá libertar o planeta Terra. É um combo de várias engrenagens que tem que trabalhar juntas, de forma harmônica, perfeita, para que o resultado possa ser favorável à civilização humana. É isso que vocês precisam entender. Então, hoje, eu vou iniciar com o que está acontecendo na superfície. Aquilo que é visível aos nossos olhos. Depois, nós, no sábado, então é importante você gravar esta live, pelo menos os principais tópicos, memorizar os principais tópicos, que serão peças importantes para compreender no sábado. No sábado a gente vai passar para a parte underground, multidimensional, para que vocês possam realmente entender o que está se passando. Então, é uma batalha na linha do tempo, é uma batalha também que ocorre no que se refere à política, no campo militar, no campo geopolítico, no campo underground, que envolve o serviço secreto espacial, e também envolve, obviamente, as forças exógenas. Então, é muito imprescindível ter esta compreensão. Então, nesta edição, eu irei iniciar com o que está acontecendo na superfície, porque é algo nunca visto antes. Nunca aconteceu antes. Nós temos pouquíssimas referências, então tem que estudar arduamente para conseguir realmente entender o que está acontecendo, porque é algo extremamente complexo. Mas eu faço questão de compartilhar isso com vocês, mesmo porque quem acompanha o canal tem uma base, tem um alicerce suficiente para conseguir interpretar essas informações de forma correta. Por isso que cada informação que eu irei repassar para vocês a partir desse instante é primordial, é fundamental para entender este grande mosaico. Tá ok, meus amigos? Começar com um giro de notícias referente à geopolítica, porque tem muitos acontecimentos, muita coisa importante acontecendo, que, é claro, vai respingar não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque é uma batalha global. É uma batalha que opera em várias esferas diferentes, como eu disse na introdução desta live. Desespero total, que Zero Red, fonte. Liberais entram em pânico com o FBI politizado. Aliás, sempre foi, né? Sempre foi politizado. Agências de 3 letras, a NSA, todas as agências de inteligência, de defesa dos Estados Unidos, que foram cooptadas não só pela ideologia na superfície, o pior de tudo, foram cooptadas pelos sites negros. Então o buraco é muito mais profundo do que a maioria dos analistas podem mensurar. O pânico do domingo à noite dentro do FBI rapidamente se transformou em desespero total entre os liberais, que já estavam com medo de um FBI altamente politizado, de acordo com o político anteriormente financiado pela USAID. O escândalo da USAID, que foi fechada, foi graças ao Elonzinho em companhia e a sua equipe de nerds. Muitos deles são, inclusive,
autistas. Uma outra hora eu vou falar sobre isso. Por que será que ele escolheu autistas para fazer parte da equipe do Elonzinho? Logo, logo, o Dr. Curtin Brown tem uma resposta realmente maravilhosa. E é rico considerando que o FBI sob Biden passou 4 anos como uma brinquedinho altamente politizada para perseguir, na verdade, não só perseguir os conservadores, porque isso é uma agenda global, uma agenda global que tinha o seu QG nos Estados Unidos. Aliás, essa agenda global que opera em várias esferas diferentes tem o seu QG nos Estados Unidos com várias camadas. A camada superficial e a camada mais profunda, que é coordenada e subsidiada pelos Majestic 12. Aqui. Byron York. Político relata que as nomeações de Kash Patel e Bongino, que é o vice, o seu auxiliar direto, foram recebidas com desespero total pelos globalistas. Nem vou colocar liberais aqui, globalistas, que já estavam com medo do FBI altamente politizado. Alguém pode argumentar com seriedade que o FBI não é altamente politizado há anos? Sempre foi, desde sempre. Só que agora está sob nova direção. E entenda, ele está sendo politizado entre aspas, porque o objetivo aqui é que a verdade seja exposta e que essas instituições simplesmente cumpram a sua prerrogativa original, constitucional, que é garantir o quê? A segurança nacional, a liberdade e os interesses dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, sem falar de direitos humanos fundamentais. Pois bem, transparência, esta é a palavra de ordem. Transparência combina com o quê? Com divulgação. E qual é o objetivo? O objetivo é expor toda a barbárie. E a gente sabe que um dos baluartes dessa barbárie, desse mundo escuro, está no Epstein, na lista do Epstein, que está dando o que falar nos Estados Unidos. Na verdade, se transformou numa verdadeira novela, e terá capítulos ainda. Enquanto o Loirão promete explodir a lista completa de clientes, aliás, é uma promessa de campanha de Epstein, o que pode ser revelado? Aqui uma especulação, tá, meus amigos? Porque a lista só veio uma lista preliminar, porque vai ser repassado por etapas. Então, estágio 1, estágio 2, estágio 1 praticamente não revelou nada de novo, mas, porém, isto é apenas o início. Porque você iniciar um processo é uma forma também de você arrumar delatores. Isso, delatores para conseguir alguns privilégios, coisas desse sentido, para que realmente toda esta teia possa ser desmascarada, desmembrada de uma vez por todas e todos os seus componentes expostos. Ao anunciar a iminente divulgação dos arquivos do Epstein, que vocês conhecem muito bem, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, deu a entender que haveria muitos registros de voos, muitos nomes, o que os arquivos poderiam provar. Links de inteligência, envolvimento das agências de inteligência dos Estados Unidos. Porque o próprio Epstein, e já existem rumores sérios nesta direção, e pessoas diretas, o próprio Kash Patel e o seu vice, que o próprio Epstein faria parte, ele seria um agente das agências de inteligência. Vejam vocês, então o negócio é muito mais obscuro do que nós podemos imaginar, que nós possamos imaginar. A ser suspeito de ser um agente de inteligência. Então, as agências de inteligência, assim faz, aqui, em outras palavras, criminosas. Evitou acusações federais em 2008 por meio de um acordo judicial organizado pelo ex-advogado Alexandre Acosta. Relatório sugere que Epstein trabalhou com um informante para o FBI e estava ligado à Mossad. Agente da inteligência envolvido num esquema global. Esquema global, por exemplo, que a gente sabe que recentemente, porque isso continua, por exemplo, para onde foi, e entender o paradeiro de mais de 300 mil pequenos só nos Estados Unidos, fora do mundo, o destino, para onde eles foram parar, por exemplo. Armadilhas de mel. Epstein pode ter operado armadilhas de mel para agências de inteligência dentro e fora dos Estados Unidos, permitindo que eles coletassem informações sobre hóspedes importantes.
É chantagem, tá, meus amigos? A pessoa se envolve ali e fica com o rabo preso, em outras palavras. Informou, eu acho, post, citando o desgraçado, por exemplo, o príncipe Andrew, né? Acho que aqui não é surpresa para ninguém. O tio Bill, o Bill Clinton, aqui não é o tio Bill, não, o Bill Clinton mesmo. Aí é Lolita Express. As doações de Epstein para instituições de caridade dos Clintons, por exemplo, foram descritas como a maior fraude não processada de todos os tempos pelo analista de Wall Street, Charles Ortel. Em 2002, por exemplo, Epstein organizou uma viagem da Clinton Global Activity para a África em seu Boeing particular 727, também conhecido como Lolita Express. Nome bastante sugestivo. Últimas previsões. Veja que isso aqui não são informações oficiais, mas é o que se espera encontrar. Últimas previsões do Polymarket revelam que 10 principais indivíduos com maior probabilidade de serem nomeados nos arquivos de Epstein, aqui está a lista para vocês. Aí tem o Barack, Bill Clinton, David Copperfield, Príncipe Andrew, Bill Gates, o tio Bill, nomes a Barack, Steve Hawkins, Michael, até o Michael Jackson, mas vejam, isso aqui são probabilidades. Tanto é que está aqui 77%, 71%. Aqui nas bolsas de aposta. Polymarket, bolsa de aposta. Interessante. Já estou até ganhando dinheiro com isso. Impressionante. Aqui, meus amigos, são os arquivos do FBI que nós já conhecemos, só que falta muita coisa, né? Muitos arquivos. Muitos arquivos pendentes. E esses são, de fato, os arquivos comprometedores que vão revelar e elucidar essa questão que foram suprimidos. Aqui outro post general, aqui interessante do X, últimas notícias. A senadora Marsha Blackburn diz que os arquivos de Epstein de hoje são apenas uma fase 1, apenas o início, um aperitivo, com mais divulgações por vir, então vai ser em fases. E por que será que está acontecendo isso? Acho que aqui uma postagem do Homem da Montanha consegue realmente descrever bem o que provavelmente está acontecendo. Comece pequeno, então vai com calma, vai pelas beiras, deixa os peixes grandes um pouco mais adiante, deixa para depois. Observe-os, começar a implorar por acordos de delação premiada. Não, eu quero diminuir a minha pena, eu tenho outros nomes, eu posso realmente mostrar outras pessoas envolvidas, isso faz realmente bastante sentido. Tudo é calculado, apenas deixe o plano se desenrolar. Realmente, essa explicação faz todo o sentido do mundo, dando continuidade. Últimas notícias. A Procuradora-Geral, Pam Bondi, diz que o FBI está retendo documentos de Epstein do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Isto é seríssimo e o próprio Loirão já está intervindo, ou seja, eles estão retendo documentos confidenciais que o Cash Patel pediu como novo chefe e eles não estão obedecendo às ordens. Isso aqui, meus amigos, é algo sem precedentes, isso aqui é traição. Tá? Isso aqui pode ser enquadrado como traição, subversão, isso não é aceitável. Veja o tamanho desse imbróglio. Pois bem, a coisa realmente está quente. A divulgação dos arquivos de Epstein foi atrasada porque Pam Bondi diz que ainda não recebeu o conjunto completo de documentos e ela aguarda, ansiosa, assim como todo bom cidadão norte-americano. É um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo. O tão aguardada divulgação dos arquivos completos do Epstein foi drasticamente adiada na quinta-feira, ou seja, apesar de um grupo de influenciadores de direita ter comparecido ao White House, Casa Branca, para recebê-los. A Procuradora-Geral, Pam Bondi, prometeu que o conjunto completo de arquivos seria divulgado ao povo americano na quinta-feira. Todos os influenciadores apareceram na ala oeste e saíram com pastas e seguraram triunfantemente. Tá aqui para vocês, inclusive, na fotinho aqui da notícia. Bond diz que chegou ao seu conhecimento que milhares de arquivos permanecem secretos. E isto é ilegal. Isso aqui é ilegal. Insubordinação. Insubordinação pode ser visto, enquadrado como traição.
Aí é pena, cara. Coisa realmente pode o caldo vai engrossar. Ela solicitou que eles sejam entregues ao seu escritório até amanhã, sexta-feira. Até amanhã. Porque se não for entregue até amanhã, aí a gente vai tomar as medidas legais necessárias. E o caldo vai engrossar de verdade. A Lina havia alertado no início do dia que estava nos arquivos, é tão doentio que garantia várias prisões. Interessante. Porque algumas pessoas tiveram acesso a esses arquivos e agora os agentes do FBI estão retendo de forma ilegal a exposição desses arquivos. Uma insubordinação inaceitável. Enquanto o público aguarda os arquivos, mais uma vez foi assim que a saga se desenrolou. Mas aqueles ansiosos por evidências que conectassem Epstein a figuras políticas e líderes empresariais proeminentes ficaram decepcionados ao descobrir quase nenhuma informação nova. É lógico, a primeira fase, os documentos estão retidos, é óbvio que isso ia acontecer, dá para entender aqui a reação das pessoas. Ontem à noite soube de uma fonte do FBI, Field Office, em Nova York, que estava de posse de milhares de páginas de documentos relacionados à investigação e indiciamento de Epstein. Escreveu, em uma carta a Patel, Cash Patel, novo chefe do FBI, alegando que recebeu apenas 200 páginas, quando pediu todos os arquivos da investigação. Então, eles forneceram apenas uma fração desses documentos em flagrante insubordinação. Impressionante. Está aqui o documento para vocês, tá, meus amigos? Está assinado Pam Bondi, está a assinatura dela aqui. Procuradora-geral, tudo bonitinho. Uma verdadeira guerra. Caso os senhores e as senhoras não tenham percebido ainda. Uma verdadeira queda de braços entre Loirão e sua equipe e o Estado profundo. Uma guerra de verdade. Até a própria Ana Paulina Luna disse: as agências de inteligência estão em guerra neste momento. Palavras dela, não são minhas. É uma verdadeira batalha campal dentro dos Estados Unidos. O Loirão veio com tudo, veio com uma avalanche. E ele não quer deixar nem raízes e ramos. E para tanto, existem muitos obstáculos. E veja que esses obstáculos estão na superfície. Estão acontecendo operações, provavelmente, meus amigos, com vários indícios, simultaneamente, tanto na superfície, assim como no mundo underground. Atenção, por quê? Porque essa conexão do Epstein, é bom vocês compreenderem isso, não atua só na superfície. Chega até os sites negros. Por quê? Porque o sumiço, o desaparecimento dos pequenos, essa rede, tem como destino final exatamente o formigueiro. O Dr. Steve Greer chama esses sites negros do O Formigueiro, que é uma rede de túneis. Então é algo muito grande. E o Loirão quer, de fato, só que é muito importante, ele quer liquidar a fatura. Ele não quer dar espaço, margem para que esses trevosos possam prevalecer. E para você salvar o mundo, você precisa, primeiro, desmantelar essa rede que tem como sede nos Estados Unidos. Aliás, é uma organização transnacional, que tem vários puxadinhos em vários países do mundo, inclusive no nosso. O presidente Loirão divulgará os registros de voo da lista de clientes de Epstein. Ainda hoje. Acabou de sair. Ele falou, não, isso aí vai sair agora. Ele está prometendo. E todos os... pessoas que envolvem com maldades com pequenos, de Hollywood, elite política, apesar de devem ser expostos em poucas horas. Tomara que sim. Tomara que sim. Agora vamos conectar isto de uma forma mais abrangente. Que Robert Kennedy Jr., em postagem do Jim Ferguson, olha só, artistas de Hollywood estão se manifestando. Olha só, esse ator aqui, ator conhecido. E se Robert Kennedy Jr. estivesse certo? E ele está. Woody Harrelson lança uma bomba. Astro de Hollywood, aqui, Woody Harrelson, acaba de incendiar a internet com uma única pergunta. Uma que desafia toda a narrativa decorrente.
Robert Kennedy Jr. foi demitido, censurado, ridicularizado, perseguido, a gente sabe muito bem, inclusive pelos seus próprios familiares, traído. Mas se ele estivesse dizendo a verdade o tempo todo, e agora? Como que vai ficar? Como que vai ficar? Como que vai fazer agora adiante? E se as coisas que nos disseram que eram conspirações fossem realmente realidade? Veja que uma personalidade, uma celebridade que está dizendo isso. Uma celebridade, um ator de Hollywood. A pergunta que poderia mudar tudo, o que isso significa? Se Robert Kennedy Jr. estava certo, então o sistema tem mentido para nós há anos. Aliás, há séculos, desde sempre, meu querido. Porque o buraco é muito mais embaixo. As instituições em que confiamos suprimiram verdades inconvenientes. Por quê? Porque trabalham para um site negro. Eles têm o objetivo de escravizar a humanidade através da agenda globalista na superfície. Este é o objetivo desses trevosos. As pessoas estão acordadas, a resistência está crescendo, a palavra e Harrison provam isso. O que mais eles esconderam? Uma boa pergunta. Até onde isso vai? As marés estão mudando. A verdade sempre encontrará uma saída. O mundo finalmente ouvirá, com certeza. Chegou o momento da grande revelação. E eu fico estarrecido, meus amigos, porque eu vi uma postagem da live de terça-feira, que para mim foi uma das lives mais importantes que eu realizei na minha vida. Uma pessoa me posta o seguinte: o que saber de Marte, saber da Lua, o que isso muda na minha vida? Eu fico muito preocupado quando eu vejo esse tipo de postagem. Tudo, minha querida. Sem a revelação, não tem Mad Bad. Sem revelação, não existe o mundo novo. A revelação é a coroa de todas essas operações. Tudo isso que o Loirão está fazendo, Elãozinho, eu estou aqui falando. As sementes estelares estão aqui justamente para que a revelação aconteça. Porque sem revelação, o mundo não será liberto. Eu fico realmente estarrecido, porque parece que a pessoa me assiste e ainda está em Nárnia, está na Matrix. Porque é realmente uma explanação, assim, deprimente, para dizer o mínimo. Deprimente. Porque isso não muda nada, imagine. Saber que a Lua é artificial, que grande parte dos humanos, na verdade, nós somos refugiados de outros planetas. Imagine, isso não tem realmente significado nenhum. Isso não vai mudar as nossas vidas. Só vai mudar o planeta Terra, vai mudar tudo, vai ser uma quebra de paradigmas nunca visto. Isto sim dará suporte para as Mad Bad. Então, sem isso, minha amiga, não tem Mad Bad, tá? Não tem energia livre. Aliás, os dominadores globais, eles só nos dominam por causa do grande segredo. Esse grande segredo é a base da construção da Matrix, mas para você isso é irrelevante. O que eu vou fazer? Infelizmente, é triste ter que ouvir e ler um negócio desse. É muito triste, eu fico deprimido, não fico... meus amigos, eu fico triste. É decepcionante, no mínimo. Impressionante. Incrível. Sabe o que a pessoa pensa? Eu acho assim, ela pensa pequeno, tipo assim, se o Lulu cair, né, cair, mudar o sistema e melhorar aqui o Brasil, tá bom. Na verdade, essas pessoas querem um mundo de terceira densidade melhorzinho, melhorar um pouco a minha vida aqui. Não quer mudar o mundo. Eu não quero um mundo de prosperidade, não quero conviver com extraterrestres, e muito menos o futuro Star Trek. Complicado, é complicado. Ainda bem que esses são a minoria. A grande maioria é desperto como vocês. Ainda bem. Aqui, meus amigos, auditoria do Fort Knox. Aonde foi parar o ouro? Provavelmente o ouro sumiu. Não tem ouro lá. Que coisa, né? Uma verificação pontual, uma caça ao ouro dura anos. Na verdade, preste atenção, os Estados Unidos tem ouro sim, só que é ouro da intraterra. Agora, o ouro que deveria estar lá foi surrupiado. Então ele tem que ser exposto. Porque assim, era muito fácil pro Loirão chegar lá e colocar todo o ouro da intraterra, como foi retratado pelo JP, grandes containers, e encher o Fort Knox de ouro. Só que os bandidos, né, que surrupiaram esse ouro num esquema internacional, ficariam o quê?
imunes. Então, você tem que expor essa verdade. Por isso que o Ford Knox provavelmente, não sou eu que estou dizendo, vários analistas, está vazio, sem ouro nenhum. Poderia ser uma verificação rápida para acalmar os céticos, ou estamos falando de uma auditoria em larga escala, que pode levar anos? Vamos analisar. Bom, meu amigo, o Elon Musk simplesmente fez uma auditoria em tempo recorde, que ninguém explica até hoje. Ele está economizando mais de $1 bilhão por dia. Ele simplesmente desmantelou e mostrou, expôs toda a falcatrua da USAID em poucos dias. Ninguém explica isso. Com certeza ele deve ter uma inteligência artificial quântica, que ele consegue realmente auditar e resolver problemas estatísticos em tempo recorde. Então ele tem uma carta na manga. Lembrando que ele é centauriano. Daqui a pouco a gente vai até falar isso na live de sábado. De quanto ouro estamos falando? Número total, 368 mil barras de ouro. Cada uma pesando 40 onças. 27,5 libras. Se você as colocasse planas, elas cobririam um campo de futebol inteiro em uma única camada. Peso total, mais de 4.500 toneladas métricas. O equivalente a 103 semi-reboques totalmente carregados. Valor total, aproximadamente 430 bilhões de dólares, com base nos preços spot recentes. Mais do que o valor de mercado. Combinados da Boeing, General Motors, da Lockheed Martin e do patrimônio líquido do Elon Musk, juntos, combinados. Isso não é apenas uma pilha de ouro, é uma superpotência econômica protegida por aço e sigilo. Mesmo com uma ambiciosa taxa de 12 barras por hora por equipe, que estão no cronograma da auditoria, que o Elonzinho promete fazer, dentro da concepção normal, utilizando recursos convencionais conhecidos, uma verificação pontual de 10% desse valor, que é 36.800 barras, tempo estimado 6 meses, só para auditar 10% do Ford Knox. 6 meses. Por que uma verificação rápida para acalmar os medos públicos, mas não confirmaria se todo o ouro está lá? Claro que não. Uma auditoria de 50% ia levar 2 anos inteiros. Por quê? Isso daria uma imagem muito mais clara, mas ainda deixaria metade do cofre sem verificação. Uma auditoria completa, total, do ouro, que supostamente deveria estar no Ford Knox, nos Estados Unidos, levaria 4 anos, ou seja, todo o mandato do Loirão, só no final de 2028. Porque é a única maneira de realmente confirmar todo o suprimento de ouro. Mas o Elonzinho, com certeza, fica tranquilo, meu querido, ele tem métodos realmente revolucionários, quânticos, que podem resolver isso rapidamente. Inclusive tem um supercomputador, um super chip, foi anunciado, inclusive, pela OpenAI, da Google, isso, que faz equações em tempo recorde, que não consegue controlar ele, papo furado. Tá? Na verdade, esse recurso já está na mão do Elonzinho há muito tempo. E aqui, meus amigos, algumas considerações do Benjamin Ford, junto com a análise do canal. Ok? Pois bem, versão do canal Demis Viana Mundo Secreto. A revolução de Loirão levará ao colapso do sistema, com certeza. Este é o objetivo desde sempre. O velho regime chinês será o último dominó a cair. É bom frisar aqui, meus amigos, que apesar do dragão cooperar, o dragão tem um regime interno que nós não nos agrada, obviamente. Déspota, é claro que é. E esse regime vai ter que ter uma abertura, como foi a perestroika, né? Como teve aquela abertura na ex-União Soviética, vai ter que acontecer algo semelhante também na China. A revolução realizada pelo presidente dos Estados Unidos, Loirão, terá consequências muito maiores do que a maioria das pessoas imagina. Aliás, a União Europeia já está ali de novo, aliás, eles já fizeram isso inúmeras vezes, tentando ali convencer, seduzir o dragão. Não querem que essa tríplice aliança seja instituída, porque simplesmente será o fim deles de forma definitiva. A revolução realizada pelo presidente Loirão e terá consequências muito maiores do que a maioria das pessoas imagina. Isso levará ao colapso completo dos regimes em muitos países. Verdade.
Então, regimes ditatoriais, regimes que estão alinhados ao globalismo, vão cair junto. Consequência natural, um verdadeiro efeito cascata. Com o dragão comuna sendo a última peça dominó a cair. É a última, porque vai ter que ter uma abertura sim. Lembrando que estamos numa guerra. Então, veja só, a questão interna da China não é prioridade. Sinto lhe dizer. É exatamente como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, ali a União Soviética, um regime totalmente autoritário, comunista, teve que ali os Estados Unidos, a Inglaterra, se unir para o quê? Aniquilar, para brigar com o inimigo comum, que era o bigode, o bigodismo. É a mesma coisa que está acontecendo na atualidade. Mas é óbvio que isso vai ter que ser elucidado no final de tudo. Isso não é um palpite, mas é uma certeza matemática. Está diretamente relacionada ao Fort Knox. Verdade. Shen usa os métodos dos globalistas, pois foi criada pelos globalistas. Inclusive, o seu complexo industrial foi financiado pelos globalistas ocidentais. Para ser um tubo de ensaio do sistema totalitário tecnocrata. O que acontece é que o Dragão, a partir de 2020, teve um desentendimento com os seus patrões ocidentais. Rompeu com seus sócios ocidentais e se tornou um aliado do urso, pois percebeu que seria usado apenas como absorvente, chiclete descartável. O problema é que os globalistas deram poder demais para o Dragão, porque não contavam com a sua traição. A China gosta dos métodos dos globalistas internamente, porém diverge do globalismo em sua visão de mundo totalitária globalmente, que coloca a China. E o único motivo que eles divergem é por causa disso. Porque coloca a China como coadjuvante de terceira linha, subserviente a esse sistema. Portanto, no final do jogo, a China será obrigada a deixar esse sistema totalitário. Em breve veremos um rompimento do velho regime. Aliás, isso é uma consequência natural. O Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, viu uma paródia, né, com a música do Vogue da Madonna, que foi sensacional. DOGE, né, Leandro? Ficou sensacional. Aqui, descobriu que 2/3 dos gastos do governo, 4,7 trilhões de dólares, 2/3 dos gastos do governo. Isso aqui é um escândalo absurdo, inacreditável, surreal. Não são rastreáveis. Ninguém sabe para onde. Não sabe o paradeiro. Agora esse fluxo de caixa está bloqueado. À medida que a crise financeira diminui, apenas uma questão de tempo até descobrirmos os responsáveis. No entanto, é provável que o sistema falando de empresas de fachada. Então, meus amigos, esse fluxo de caixa foi bloqueado. Não sabemos rastrear isso? Então, vamos fechar a torneira. Não vai mais para lugar nenhum. Porque se esse dinheiro está sendo utilizado, e provavelmente está sendo utilizado, para financiar organizações espúrias e atividades espúrias globalmente, esse dinheiro não vai chegar mais ao seu destino. Então vamos fechar a torneira. Interessante, é claro, essa é a primeira medida mais sábia a se fazer. À medida que a crise financeira diminui, é apenas uma questão de tempo até descobrirmos os responsáveis. No entanto, é provável que estejamos falando de empresas de fachada. Empresas de fachada onde ocorre a lavagem do dinheiro dos Rockefellerianos, também de membros da BlackRock, Wall Street, Vanguard Corporation e afins. O símbolo de acesso ao tesouro, TAS, ok? Símbolo de acesso ao tesouro, TAS. É um código de identificação que vincula o pagamento do tesouro em uma linha de orçamento, processo financeiro padrão. Em todo o governo federal, o campo TAS era opcional para cerca de 4,7 trilhões, não é bilhões não, 4,7 trilhões em pagamentos e frequentemente era deixado em branco, tornando a rastreabilidade quase impossível. E quem vai resolver isso? Quem poderá intervir? Elonzinho Centauriano e sua equipe de nerds. É isso mesmo, meus amigos. Ele tem os meios. Por isso que há 3 anos atrás, aproximadamente, quando a Helena Danã teve aquele encontro numa cafeteria com um casal infiltrados
seres extraterrestres infiltrados na nossa sociedade de Alpha Centauri. Falou, olha, o Elon Musk trabalha com a gente, ele é um de nós. E ele tem um sistema, que é o Starlink, que é quântico, que vai ser utilizado para desmascarar os escuros. E agora está acontecendo. É de arrepiar. É só linkar os pontos. Elonzinho, através do Starlink, ou seja, o Starlink também, eles sugeriram, esses seres de Alpha Centauri, que esse sistema é uma forma de comunicação quântica, pode realmente desvendar, pode realmente auditar e entender esta teia. Lembrando, meus amigos, que os sites negros não utilizam provedores de internet convencionais. Não mesmo. Eles, na verdade, utilizam computação quântica desde sempre, desde os anos 70. Então, eles sempre estão na frente. Por isso que eles são indetectáveis. Estão compreendendo? É indetectáveis, uma forma de comunicação, porque é uma rede global. E alguém pode imaginar assim, como que uma rede global, com tantos afiliados, com tantas organizações, tantas empresas, pode ficar no escuro? Pois bem, porque eles têm tecnologia avançada. Imagine nos anos 70, o pessoal falando no telefone, no orelhão, e o pessoal escuro utilizando computação quântica. Quer dizer, não tem como realmente identificar esses personagens. Eles permaneciam ocultos, em sigilo absoluto. Por isso, meus amigos, eu vi matérias, já mostrei aqui, não vou recapitular essas matérias, da USAID, simplesmente falou, como assim, em 3, 4 dias ele conseguiu fazer auditoria de tudo? É impossível, humanamente possível. Mas para quem detém tecnologias de ponta, ou seja, tecnologias exóticas de origem extraterrestre, esta não é uma missão impossível, não. É uma missão totalmente possível. Porque Elonzinho tem vantagens. É bom vocês entenderem que a Aliança da Terra, por isso que é importante o Elonzinho trabalhar junto com a gestão do Loirão, com os dissidentes dos sites negros. Porque eles detêm esses recursos. E sem falar que eles sabem de várias pistas de como funciona essa rede. Sem essa interação, tá? Sem essa parceria, toda essa mega operação seria nula, seria inútil, não alcançaria o seu objetivo. Entenda isso de uma vez por todas. Há muito mais dinheiro sujo nos Estados Unidos. Observamos que Kash Patel está assumindo um departamento interessante de álcool e tabaco nos Estados Unidos. Porque provavelmente essa agência será fechada também porque é usada para lavagem de dinheiro. Armas de fogo e explosivos. Isso revelará outro buraco negro financeiro. Eliette? Ah, tá. Vamos segurar os cachorrinhos. Quando você paga $20 por uma garrafa de uísque, por exemplo, que custa apenas 50 centavos. Então, a garrafa de uísque nos Estados Unidos custa $20, mas o seu custo é 50 centavos. Como assim? Como assim? Qual o truque? Interessante. Qual a manobra? Interessante. Lembrei do Mr. M agora, né? Qual o truque? Mr. M vai contar o truque. Para ser produzido esse dinheiro extra vai para um buraco negro chamado ATF. O mesmo se aplica ao tabaco, às armas de fogo, se aplica a muitas outras coisas também, como a gasolina, onde impostos ocultos vão para pessoas ocultas. Meus amigos, o buraco é muito mais profundo do que vocês possam imaginar. É bom vocês entenderem que esses métodos escuros dos Estados Unidos também são aplicados em outros países do mundo, na Europa, no Brasil. Conviva com isso. Então, existe um imposto oculto que vai para financiar os sites negros. Lembrando que o Brasil tem site negro e precisa financiar site negro. E quem paga essa conta somos nós. Quem paga essa conta somos nós. Não é à toa que a secretária do George Bush ela falou, olha, o George Bush, para mim, se eles soubessem o que eles fizeram, eles seriam lixados na rua. É mais ou menos isso que vai acontecer.
quando essa rede espúria for exposta a nível global, porque a gente sabe, meus amigos, as pessoas falam de fulano, cicrano, por causa de censura, etc, etc, etc. Isso é apenas a pontinha da pontinha do iceberg. A pontinha da pontinha do iceberg. Outro exemplo é o Japão. Que os amigos japoneses que se encontram lá. Na semana passada, o legislador japonês Kashiro Haraguchi fez um discurso ao Ministério das Finanças que se tornou viral no Japão. Em seu discurso, ele detalha uma série de fundos secretos administrados pelo departamento que canalizam trilhões de dólares. Trilhões de dólares. Por isso que tem pobreza no mundo. Dá para vocês imaginarem? Todo o BIP... Vou só falar uma coisa para vocês. Sabe o que está sendo revelado? É algo estarrecedor. Pega o BIP mundial. Então tem dois orçamentos. Um orçamento que nós conhecemos, que é oficial, e tem um segundo orçamento. Bom, se o mundo pudesse disponibilizar do orçamento total 100%, não haveria pobres e miseráveis no mundo. Só isso. Só isso. Todas as pessoas viveriam muito bem. Isso é estarrecedor. É um verdadeiro absurdo. E quando a gente fala que existe um mundo paralelo, não é figura de linguagem, não é uma metáfora, é pura realidade. E isto está sendo mostrado cada vez mais, externado cada vez mais, exposto cada vez mais. É algo para cair da cadeira. É inacreditável. Então a gente fala assim, o orçamento PIB do Brasil, não sei quanto que chega. Imagine que é o dobro. É o dobro. 100% disso é destinado para os sites negros. Porque é uma estrutura que você tem que imaginar o seguinte, imagine uma estrutura que tem cidades inteiras, sofisticado, e elas são conectadas entre si. Com maglev, que é um trem que consegue andar 2.000 quilômetros por hora, que cobre o mundo inteiro e que passa pelos oceanos. É lógico que essa estrutura custa muito caro. Né? Muito caro. Quem paga isso? Quem financia isso? Somos nós. Isso está sendo exposto cada vez mais. É a consequência natural das auditorias do Elon Sim. Em seu discurso, ele trabalha uma série de fundos secretos administrados pelo departamento que analisam trilhões de dólares para a Suíça e Coreia do Norte e outros países. Por exemplo, ele observa que o Ministério acaba enviando 60 bilhões para o Estado criminoso da Usante. Que coisa, hein? Que coisa! O caminho leva ao Instituto Obras Religiosas, comumente conhecido como Banco do Vaticano. É ali que faz a distribuição, meu filho. Por isso que a Karen Rutz, ela falou, denunciou que já é falecida, desencarnada, já trouxe para vocês, ex-executiva do Banco Mundial. Olha, eles não são humanos, não. Eles são homo capaces. Trabalhei com eles. Crânio alongado, descendentes do Elio, diretamente, sangue do Elio, Anunnaki, negativo. Pois bem, são esses senhores. Estes senhores. E ali é o QG, onde esse dinheiro espúrio é distribuído. Banco do Vaticano. De acordo com a família real japonesa e outras fontes, todo líder eleito em qualquer lugar do mundo é abordado por um representante do Banco do Vaticano. E recebe uma caderneta de poupança contendo uma grande soma de dinheiro e é informado: bem-vindo ao clube dos ricos. Você vai ficar, você tem tudo do bom e do melhor, viu, meu querido? Quer viajar, cruzeiro, cruzeiro internacional, você pode ir para qualquer lugar do mundo, pode comprar Ferrari, McLaren, o carro que você quiser, mansão, fica tranquilo. Tudo que você precisa fazer é aceitar o dinheiro e enviar para nós. Mas é aqui que você tem que guardar. Se você não fizer isso, nós vamos acabar com você. Pois é. Vamos acabar com você. Nós vamos fazer a sua vida um inferno. É claro, meus amigos, que nessa bolha algumas pessoas conseguem escapar ilesas. É bem difícil. Sem falar dos desertores. Como o Loirão, Elonzinho, algumas pessoas. Porque, na verdade, o sistema está desabando. Fantástico. Em outras palavras, é uma proposta clássica da máfia, claro. Uma escolha entre chumbo e prata. Você quer chumbo ou quer prata? A maioria acaba escolhendo prata mesmo.
Esse sistema está agora entrando em colapso. Aliás, esse processo já se iniciou há algum tempo. E quem iniciou esse processo foi nada mais, nada menos que Putin. Ele. Ele desafiou o sistema financeiro. Ele desafiou o Banco Mundial. E o Chichau ajudou, colaborou. Não vou entrar aqui no mérito motivação dele, com certeza não foram as motivações mais altruístas do mundo, mas queira ou não, contribuiu. É isso que importa no final. E é por isso que eles estão se preparando para anunciar o desencarne do Francisquinho. Estão entendendo agora? O desencarne dele, em outras palavras, será o quê? O desencarne de um sistema espúrio de lavagem de dinheiro internacional. E o que o Elonzinho quer fazer? Não chegar esse dinheiro mais nos sites negros. Estão entendendo, meus amigos? É fechar a torneira, porque com certeza é um orçamento caríssimo manter aqueles maglev trens que vão para lá e para cima, aqueles discos voadores, a maquinário da Looking Hat Martins fabricando híbridos, sem falar dos híbridos, um exército de clones, isso tudo é muito caro. Brinquedinhos tecnológicos de última geração, armas de destruição, tudo tem que ter manutenção. E isto custa dinheiro, sem falar do exército de pessoas que trabalham lá. O exército de pessoas. Alguns atuam na superfície, né? Tem duas carreiras distintas, como o Emily Smith. Emily Smith era médico 4 horas na base de Kirtland, médico militar, e outras 4 horas do seu expediente ele trabalhava no mundo underground, no mundo subterrâneo. Vários denunciantes, sem falar de mais de 700 denunciantes do doutor Steve Greer. O jornal italiano afirma que Francisquinho está desencarnando. Desencarnando. O colapso iminente do Vaticano está ligado ao colapso financeiro mencionado assim. Uma coisa está conectada à outra. O Ford Knox provavelmente será a causa do colapso. Por quê? Porque, meus amigos, a auditoria do Ford Knox vai saber essa teia. Olha só, dinheiro tudo indo para o Vaticano. Eles distribuem para várias organizações de fachada, empresas de fachada, no mundo inteiro, que também acaba irrigando os sites negros no final. Puxa, que coisa! Organizações, instituições legais, governos inteiros são financiados. Só, por exemplo, da US8, já mostrou que financia governos inteiros, presidentes, que coisa, acaba cooptando as instituições democráticas, que coisa. Uma fonte da Força Espacial dos Estados Unidos explica a história desta forma. Em outubro de 2009, surgiram informações que não foram vistas pela grande mídia, mas foram discutidas pelos bancos centrais e pelo Federal Reserve. Federal Reserve, o Banco Central privado dos Estados Unidos, que é uma instituição espúria que foi estabelecido em 1913 pelos globalistas, pelos Rothschild em companhia, JP Morgan em companhia. Os mesmos que afundaram o Titanic. Isso é outra história. O ouro em questão estava armazenado no Fort Knox, no Tesouro dos Estados Unidos. Era de propriedade de cidadãos americanos. Isso é roubo. E vai ser, olha, vai mostrar. Meus amigos, isso vai ser um escândalo. Você já imaginou, Elãozinho? Olha, todo o ouro que é dos Estados Unidos, é nosso, é do povo americano, foi usado para financiar aí várias agendas ideológicas, governos, inclusive tem vários governos do mundo que usam esse dinheiro a nossas custas, do contribuinte, não só americano, para ser o pior, mas também do contribuinte brasileiro, europeu. É um verdadeiro mundo paralelo, meu querido. Eu não sei como que as pessoas vão mensurar, vão assimilar um golpe desses, porque vai ser uma verdadeira bomba. É uma bomba nuclear. Não é uma bombinha, não, uma bomba de hidrogênio. Inacreditável, meus amigos. E talvez, com certeza, a profecia acabou sendo uma profecia do George Bush para sua secretária, inclusive ela foi uma denunciante do Dr. Steve Greer. Olha, se as pessoas souberem o que nós fizemos, eu acho que eles vão nos lixar no meio da rua. Vai ser pior que a Revolução Francesa, vai ser uma Revolução Francesa 2.0. Que coisa, hein?
E era de propriedade de cidadãos americanos. A conclusão é que centenas de milhares de barras de ouro são falsificadas. Quem fez isso? Obviamente, não o governo dos Estados Unidos, mas os sites deles, o governo paralelo. Pois bem. Segundo Fulford, foi assim que tudo começou. Em outubro de 2009, os chineses receberam uma remessa de barras de ouro. O ouro regularmente trocado entre países para pagar dívidas, caso vocês não saibam. E regular as chamadas balança comercial. A maior parte do ouro é trocada, dívidas principalmente, grande parte das dívidas dos países são pagas em ouro, em barras de ouro. A maior parte do ouro é trocada e armazenada em cofres sob supervisão. E o pior, meus amigos, que eles criam dinheiro, imprimem dinheiro em cima de ouro que não existe. Que escândalo. Eu não quero nem isso, não dá nem para pensar, nem imaginar as implicações desta exposição. Não dá para calcular. Porque é algo realmente inacreditável. A maior parte do ouro é trocada e armazenada em cofres sob supervisão de uma organização especial sediada em Londres. London Bond Market Association, LBM. Após receber a remessa, o governo da China exigiu testes especiais para garantir a pureza e o peso das barras de ouro. Durante esse teste, 4 pequenos furos são realizados em barras de ouro e o metal é então analisado. É um procedimento padrão. As autoridades da China ficaram chocadas ao saber que as barras eram falsificadas. Ouro dos tolos. Eles continham um núcleo de tungstênio que tem o peso, meus amigos, e a aparência muito semelhante. Eu fui pesquisar na internet, análogo ao ouro. Então, se você pegar uma barra dessa e colocar uma pequena camada de ouro em cima, banhar em ouro, passa por ouro tranquilamente. E tinha apenas uma camada externa de ouro verdadeiro. Aliás, existem alianças feitas, fui pesquisar, de tungstênio. Alianças, banhada a ouro, tungstênio, e é idêntica a uma aliança de ouro maciça. Investigadores da China descobriram que durante o governo Clinton, 1995-1997, quando Alan Spahn era presidente do Federal Reserve, Banco Central, espúrio, cerca de 1,2 milhões de taguros de tungstênio de 400 onças foram supostamente fabricados em uma refinaria de petróleo avançada e de alta tecnologia de Nova Jersey, Estados Unidos, quase 15 mil toneladas como parte dessa operação. 640 blocos de tungstênio foram banhados a ouro e enviados para o Fort Knox. A maioria deles está lá agora, aproximadamente 7.962 toneladas. Fato sobre o tungstênio. O tungstênio custa uma fração do preço do ouro. Bem baratinho comparado ao ouro. Impressionante. Para piorar a situação, Bill Clinton e seus comparsas também permitiram que esse ouro dos tolos fosse usado 1000 vezes para fabricar, para imprimir dinheiro que não vale absolutamente nada. Para dar base para o sistema fiduciário, sistema ilusório financeiro, criando incontáveis quadrilhões de dólares em derivativos que estão destruídos o sistema financeiro. Imagine, derivativos financeiros lastreados em ouro dos tolos. Complicado, né? É por isso que o Loirão continua falando sobre Fort Knox ultimamente, sem parar. Olha, nós temos que auditar o Fort Knox, é importante, por quê? Por que dessa sanha, essa obsessão do Loirão, do nada? É porque ele sabe das coisas, assim como o Elãozinho. É por isso que eles não permitem que os senadores, como Mike Lee, visitem o Fort Knox. Para quem não sabe. Imagine, o senador da República não pode visitar o Fort Knox. Aqui está o post dele, oficial para os senhores e para as senhoras. Como um senador dos Estados Unidos tentei repetidamente entrar no Fort Knox. Você não pode vir para o Fort Knox. Por que não? Qual o problema? Fort Knox é uma instalação militar. Eu sou senador, vou a bases militares o tempo todo, mas não posso entrar no Fort Knox. Por quê? Por que sou impedido? Você ainda não pode vir porque você não pode. Esta foi a resposta. Que coisa, hein? Com certeza, meus amigos. Com certeza. Só tem 2 possibilidades.
O Benjamin Fufort está certo, e ali tá cheio de ouro dos tolos, banhado, né? Ouro dos tolos, ou não tem nada lá. Mais provável é ouro dos tolos, né? Porque não pode dar muito na cara. Chegar lá, vamos abrir isso aqui, não tem nada lá, tá vazio. Aí fica muito na cara, né? Não, tem que aparecer. Eles falam, não, a auditoria é muito difícil, não tem como fazer. Tá entendendo? Tá entendendo? Na verdade, nunca foi feita uma auditoria lá. Foi feita uma auditoria parcial de 10%. E aí sempre dá um jeitinho, né? Pegar as barras boas, ó, deixa para eles verem. As ruins ficam para esse lado aqui. Pois bem. Elonzinho, se você não acredita, vou mostrar mais evidências. Elonzinho voltou a agitar uma constipação financeira de longa data, questionando se o Fort Knox ainda mantém as suas lendárias reservas de ouro. Será que tem ouro lá? Elonzinho fez postagem. Eu acho que não tem, não. E se tiver, com certeza é ouro dos tolos. O centro desse buraco negro financeiro é o Banco de Compensações Internacional, BIS. Em Basileia, Suíça. BIS não é subordinado a nenhum governo da Terra. Entenderam? Então ali é, assim como o Banco do Vaticano, ali, ideal para que esse dinheiro, né, possa vazar, fazer a lavagem, ficar limpinho, né, lavar e lixar limpinho. Até mesmo membros do governo suíço estão proibidos de entrar em sua sede. Ao cortar o fluxo de dinheiro dos Estados Unidos para o BIS, Lourão deu início a uma cadeia de eventos que levará ao colapso de todo o sistema. Verdade, todo o sistema, ou seja, todo esse dinheiro que financiava Manuelzinho, Klaus Schwab, o governo da Alemanha, globalista, todos os governos globalistas do mundo, vai se desfazer sem falar do Brasil. Tem os patrões, né? Vocês têm que entender. Se existem pessoas trevosas, é porque tem os patrões, eles são financiados. Acabou o financiamento, aí a coisa realmente começa a colapsar. O matemático russo, Georgi Kivasha, aqui, membro da Academia Russa de Ciências Naturais, RAS, usa números e fórmulas para prever ciclos históricos. Presta atenção. Fórmula matemática para prever ciclos históricos importantes, marcantes. Ele diz que Lourão está destruindo a velha ordem. Verdade. Essa velha ordem. Para construir o quê? Uma nova ordem, baseada o quê? Na meritocracia e na revelação. Ou seja, essa máfia que opera no mundo tem que se desfazer de uma vez por todas. Essa é a verdadeira Matrix. Lourão está guerreando contra a Matrix, caso os senhores e as senhoras não tenham percebido, assim como Elonzinho, Robert Kennedy Jr., Tulsi Gabbard, Cash Patel. Isso significa velhos laços, tanto políticos quanto econômicos. Até falando aqui, é um especialista matemático russo, não sou eu mais. Isso significa velhos laços, tanto políticos quanto econômicos. Um dos resultados esperados de tais medidas é o colapso de todo o Comitê Regional de Washington, após a qual a situação no cenário político mundial mudará em breve na outra direção. Então, toda a geopolítica, toda a ordem geopolítica do mundo irá mudar. Então, você vai colapsar a velha ordem para estabelecer o quê? Uma nova ordem geopolítica a nível mundial. Sem corrupção, sem sites negros, onde a revelação pode realmente acontecer. Ou seja, aliás, não tem nenhum entrave para que a revelação possa acontecer com MedBet, tecnologia livre, intercâmbio com extraterrestres, colonizar Marte. É bom entender, meus amigos. Eu falava aqui várias vezes, nós vamos colonizar Marte, Vênus, vamos para outros planetas. As pessoas falam, mas eu não quero. Meu amigo, muitos de vocês que estão aqui têm a sua origem lá. E com certeza as memórias vão vir automaticamente, porque nós estamos entrando nas densidades superiores, ficar com saudade. Puxa, eu vivi em Marte, era tão lindo, era tão maravilhoso. O pessoal vai ficar com aquele sentimento de nostalgia e vai querer voltar. Grande parte da população. É isso que vai acontecer. E o Elonzinho já está promovendo isso. Por isso que o Lourão falou, aliás, foi uma das suas primeiras medidas. Logo que assumiu o cargo de presidente. Em 2028 nós vamos para Marte. Elonzinho com várias postagens. Olha só, uma estrutura parece artificial. O que será que tem lá? Vamos para Marte investigar. Ó, tem pirâmides em Marte. Vamos investigar. Grande parte da nossa cultura vem de Marte. E vem de outros planetas. Então vai ser extraordinário.
Loirão anuncia viagem ao Ford Knox para se ver se ouro está lá. Pois é, Loirão. O presidente Loirão anuncia nas redes sociais no fim da semana que planeja viajar para o Fort Knox, Kentucky, para garantir que o estoque de ouro, que há muito tempo é relatado como armazenado na base militar, esteja, espero eu, né? Pelo menos ele tem que falar assim, né? Ele sabe que não está. Ele sabe. O Elonzinho com certeza já sabe também, mas tem que ser exposto. Eles têm que ser desmascarados. Essa rede de financiamento desse sistema espúrio da Matrix. De acordo com a Casa da Moeda dos Estados Unidos, a última vez que um cofre do ouro foi inspecionado por pessoas que não eram pessoas autorizadas foi durante a visita do presidente Franklin Roosevelt ao depósito de ouro em 1943. Isso aconteceu há 82 anos atrás. Você sabia disso? A maioria não sabe. Nós vamos para o Fort Knox. Você sabia disso? O presidente acrescentou, falando com repórteres, conforme o clipe apostado online. E é bom frisar que essa auditoria de 1943 só vistoriou apenas uma fração do ouro. Tá? Apenas uma fração. Então, existem indícios ainda que este sistema espúrio é muito mais antigo do que de 1943. Vai além, mas muito mais antigo. Pois bem. Conforme o clipe postado online, uma das coisas que queremos verificar, quero dizer, quem está falando é o Loirão, esperamos que esteja tudo lá, né? Claro, né, Loirão? Bem como o Fort Knox, mas iremos até o Fort Knox. O lendário Fort Knox, para garantir que o ouro esteja lá, disse ele. Impressionante. Precisamos aqui palavras do Alex Collier. Isso é verdade. Precisamos de mais Jedis, não de mais senhores de merda. Verdade. Pessoas corajosas, destemidas, que não têm medo. Agora é a hora da coragem. Determinação. Agora é o momento de mostrar, de separar as crianças dos homens adultos, das mulheres adultas. Chega de ser criancinha. A pessoa gosta de, né, Liette? Só comidinha, né? Papinha de neném. Papinha de neném. Poesia, né? Aquelas palavras poéticas, lindas, maravilhosas. Não, porque tudo vai se resolver num passe de mágica. Então isso faz parte da Matrix, da desinformação, da contra-inteligência. Do nada, no dia seguinte, do nada, sem uma sequência lógica de eventos, as camas médicas aparecem. E a pessoa acredita. Acredita por quê? Porque está se abastecendo de papinha de neném, não de alimento sólido. Pois bem, Elon está fazendo um ótimo trabalho, mas eu gostaria de vê-lo ficar mais agressivo. Viu, Elonzinho? Quem está falando isso é o Loirão para você. Mais agressivo, agressividade, mais macheza, viril. Tem que chegar lá igual o Stallone Cobra. Você é a doença, eu sou a cura. É nesse estilo aí, meu filho. Porque nós estamos em guerra. Escreveu o Loirão no Truth Social, com ênfase típica em letras maiúsculas. Lembre-se, temos um país para salvar, mas no final para torná-lo maior do que nunca. Maga. Não só um país, mas o mundo inteiro. Ele não pode falar isso. Mas o mundo inteiro para salvar. Farei isso, senhor. Resposta do Elonzinho. Farei isso, senhor presidente. Escreveu ele na plataforma de mídia social X. Elonzinho, está muito sutil. Tem que ser mais bravo. Muito sutil, muito educado. Tá com educação demais. Chega de educação. Tem que chegar lá empurrando, arrombando a porta. Sem misericórdia. Implacável. É isso que o Loirão tá pedindo. Implacável. O tempo urge. Não podemos dar margem para que esses trevosos, de repente, comecem uma invasão fake. É porque eles podem fazer isso. Lembra que tem o Luiz Elizondo falando um monte de besteira por aí, um monte de gente falando besteira. A contra-inteligência, comprando as mentiras. Então tá na hora de agir. O tempo urge. É isso que o Loirão, esta é a mensagem do Loirão para o Elonzinho. Meu filho, chega lá arrombando a porta. Tenho certeza, insisto, que os principais eventos do colapso do mundo inglês ocorrerão em meados de 2025. No geral, o ano todo será muito agitado, com certeza. Aliás, já começou a 1000 por hora. Um após o outro entrará em colapso. É uma gigantesca catástrofe global nos aguarda. Não há dúvida de que o partido
né, o PCC da China, faz parte da velha ordem que buscava estabelecer um governo tirano. Verdade, ali era um cubo de ensaio, do tipo marca da besta, o planeta em primeiro lugar, com a questão do crédito social. Aliás, isso aí é um plano dos globalistas, é meta dos globalistas. Aliás, a China foi projetada pelos globalistas desde sempre para ser o quê? Um cubo de ensaio do governo tecnocrata mundial. Apesar da China internamente ter esse regime, ela brigou com os seus parceiros ocidentais porque percebeu que ia ser usada como chiclete, como absorvente, descartável. Seria subserviente, ela vai ficar em terceiro escalão aqui. Aí o Xichao ficou revoltado a partir de 2020 e rompeu. Quando o Xichao começa a trocar farpas com Jorge Soros, trocar farpas com Biden e romper com os Estados Unidos, foi exatamente aquele momento de 2020 da ruptura. E começa a se alinhar ao URSS. Você também tem que dizer que o partido PCC, né, o partidão da China, está seguindo as instruções de planejamento central do Octógono Grupo, observando os métodos que eles usam. Por exemplo, eles proíbem carros movidos a hidrogênio, promovem carros elétricos controlados remotamente, eles também proíbem todas as tecnologias médicas que podem tornar as pessoas mais fortes, mais inteligentes e viver mais. O sistema financeiro por trás disso está condenado pelo colapso da bolha imobiliária da China, verdade. O mercado imobiliário representa 70% dos ativos da China. No entanto, em alguns lugares, o trabalho médio tem que gastar 44 anos de renda para comprar um apartamento modesto. Em outras palavras, se a China não se alinhar, presta atenção no que eu vou falar, ao URSS e aos Estados Unidos para restabelecer esse novo sistema financeiro e o QFS, a China estará quebrada. Mas é bom frisar que a União Europeia está tentando seduzir novamente a China. Por quê? Porque eles percebem o seguinte: meus amigos, foi histórico, foi emblemático. Até não sei se vou conseguir chegar lá. Na ONU Lulu, onde o URSS, junto com os Estados Unidos, simplesmente falaram: olha, a Usantia que começou, a Rússia não começou a guerra, que na verdade foi a Usantia. E a União Europeia ficou com o queixo caído. Falou: como assim? Como assim? Estados Unidos está querendo criar parceria, está virando amiguinho do URSS. Estão preocupados. Agora eles sabem, a China é parceira do URSS. Então vamos tentar cooptar a China. Porque senão a gente vai ter o quê? Uma sobrevida. A gente consegue lutar junto com a China e a Europa, a gente tem alguma chance contra os Estados Unidos e o URSS. Mas se a China ficar na mão do URSS junto com os Estados Unidos, acabou. Acabou. Geopoliticamente, estamos aniquilados. Não só a União Europeia, viu? Qualquer país do mundo que tenha um sistema aí, seu próprio sistema de poder seu próprio sistema de poder. Não tem jeito. Acabou. Loirão está fazendo tudo que pode para acelerar esse processo. Verdade. Em um golpe esmagador para o Estado profundo, Loirão assinou uma ordem executiva colocando agências independentes sob controle presidencial, incluindo a Comissão Eleitoral Federal, a Comissão Federal de Comunicações, FCC, e Comunicação de Valores Imobiliários, CEC, da sigla, e a Comissão Federal do Comércio. A ordem exige que todas essas agências enviem seus regulamentos ao diretor de orçamento Loirão, Russ Folk. É um bom sinal que Loirão acabará mirando em seus atuais controladores, o Federal Reserve Board, que é o objetivo final. O DOGE também revelou dados sobre mais de 4 milhões de cartões de crédito emitidos pelo governo, representando 90 milhões de transações. Absurdo. Aqui tá para vocês, Fox News, fonte aqui, ó. DOGE descobre mais de 4 milhões de cartões de crédito governamentais responsáveis pela movimentação de 90 milhões de transações. Isso é totalmente ilegal. Desde o terremoto de 2010, o governo dos Estados Unidos deu ao Haiti cerca de 4,4 bilhões em ajuda estrangeira. Mas apenas 2%, que é um exemplo para vocês, foram para a organização e empresas haitianas. Apenas 2%. O restante, sabe para onde foi, né? Elãozinho compartilhou detalhes da fraude da USAID no Haiti, expondo 4,4 bilhões de gastos para a construção de 6 casas. Que casa cara, hein? 6 casinhas aí, olha. Cara, e deve ser 6 mansões, assim, mas não é. 6 casinhas simples. Que absurdo.
Que absurdo, é um show de corrupção. Agora que esse fluxo de dinheiro foram cortados, todos os tipos de grupos ativistas, presta atenção, só que esse dinheiro foi cortado. Todos os grupos ativistas, ONGs ao redor do mundo estão começando a se desintegrar. Grupos ativistas, ONGs, que financiavam esse sistema. Acabou. Acabou! Por exemplo, graças aos cortes da US8, o Partido Democrata de Hong Kong anunciou na quinta-feira à noite começaria a se preparar para dissolver e encerrar suas atividades, após se reunir com a liderança em meio a uma repressão de segurança nacional de 1 ano na cidade governada pela China. Partidos políticos financiados por esse dinheiro estão se dissolvendo nesse momento, sem falar de várias outras organizações. É como eu havia dito para vocês, acabou o financiamento, é hora de dizer tchau. O diretor do FBI, Cash, aqui colocou cash, porque acho que foi do inglês, né? É cash com K, tá? No cash de dinheiro. Cash Patel diz que viu todos os arquivos do caso Kennedy e todo o relatório daquele evento fatídico 911. Vocês conhecem muito bem das torres. Fonte do Pentágono afirma que o FBI tem todas as imagens de vigilância envolvendo Epstein e o Didi. E o Didi também, né? E a Procuradora-Geral Pam Bondi anunciou que a lista de Epstein é um grande conjunto de evidências, seriam tornados públicos em breve. E a gente sabe que eles estão retendo, pior para eles, meus amigos. Né? Insubordinação. E, na verdade, isso tudo foi planejado pelo próprio Elonzinho e pela equipe do Loirão. Como vocês irão perceber daqui a pouco. Não sei se vai dar tempo, porque isso aqui é muito extenso. É uma verdadeira isca para chegar nos sites negros. É como eu sempre digo para vocês. Não adianta nada essas operações, nada, se não atingir o objetivo final, que é o desmantelamento dos sites negros. Porque é uma questão de tempo para eles retomar. Porque assim, o Loirão um dia vai desencarnar. Vamos convir aqui, ok? E toda essa onda para estabelecer a democracia e as autoridades constituídas para varrer a corrupção da face da terra e essa verdadeira rede do mal, mafiosa do mundo, eles só vão esperar a poeira baixar e retomar o mundo de novo. Então isso é enxugar gelo, isso não é efetivo. A divulgação dos arquivos de Epstein mostrando quais forças fizeram tudo aquilo que foi revelado pode, ou fato, levar à libertação desse planeta das forças das trevas. Verdade. Mesmo que seja apenas uma metáfora, desmantelar a rede de suborno, extorsão, desencarnes, e premiar nosso sistema político nos liberar das forças obscuras. O ímpeto para isso será a queda do regime da usância, que já está muito bem encaminhado, por sinal. Preste atenção nisso, meus amigos. É importante vocês estarem bem informados e saberem disso. Prestem atenção. Tá? Vocês não vão receber essa informação de lugar nenhum. Então, muito importante, prestem atenção nessa conexão. Nesse dossiê. Denunciante afirma que o FBI está excluindo arquivos Epstein. Inclusive, quem denunciou isso foi o Michael Schellenberg. Estão apagando os dados, deletando os dados, em outras palavras, desfazendo os dados. Que coisa! Declaração feita por um denunciante alegando que membros do FBI começaram a destruir evidências relacionadas ao Epstein. Viu? Acaba com tudo, elimina todos os arquivos, os dados, apaga tudo, porque o homem está vindo aí arrombando a porta. No caso, o Cash Patel, em companhia. O novo chefe. Que estão programados para divulgação. Denunciante, um auto-titulado agente do FBI suspenso por tempo indeterminado, que atende pelo nome, com certeza deve ser um pseudônimo, tá? Não é o nome verdadeiro dele, Carter Boyle, confirmou relatos de uma fonte que ele conhece, o FBI, o jornalista veterano Michael Schellenberg, de que os arquivos estão sendo excluídos. E está aqui o post do Michael Schellenberg para vocês. Denunciante do FBI confirma que uma fonte dentro do FBI diz que os funcionários do FBI estavam destruindo evidências e servidores e que ele informou. Pois bem. Ana Paulina Luna se manifestou na nova força-tarefa de desclassificação. Presta atenção no que ela falou. Prestem atenção. Isso aqui é importante, a cereja do bolo desta live. Há uma guerra massiva. Presta atenção, vou repetir. Coisa que eu venho falando para vocês há tempo. Presta atenção, há uma guerra massiva acontecendo nas agências de inteligência.
agora mesmo. Sites negros estão botando para quebrar, junto com os dissidentes, os desertores. Lembre-se que eles já estavam prontos. O Dr. Green falou, estão prontos para agir agora. Só preciso do sinal verde do loirão. Talvez isso já esteja acontecendo. A corrupção que está sendo exposta agora é uma traição real. Traição. Ela usa a palavra traição, porque é isso mesmo. Insubordinação, traição, corte marcial. É isso que estamos lidando aqui. 24 de fevereiro. A CNN agora diz que liderança máxima da CIA... olha só, meus amigos, um verdadeiro motim. Isto sim é conspiração. Está preocupada que o pessoal anti-loirão possa estar motivado a vender a América para uma potência estrangeira. Em outras palavras, Eliette, as pessoas que criaram a farsa do urso podem agora vender os segredos da América para o urso, e então a CNN estará lá para culpar o loirão. Olha só. Mas eles são tão previsíveis que o loirão com certeza sabe o que eles estão fazendo. Agora, bom, se vender para o urso não vai adiantar nada, porque aí vocês vão ser mais expostos ainda. E se a China estiver do lado do urso, pior para vocês. Não vai adiantar nada, não vai resolver nada. Interessante. Eles vão ser pegos na boca da botija, meus amigos. Isso aqui é uma verdadeira estratégia. Os traidores da CIA podem estar motivados a trair a América se o Doge os demitir. Olha que chantagem. Os senhores são ousados, os senhores vão realmente responder por isso. E a resposta será acachapante. Corte marcial. Traição. Isso aqui é crime de traição. Aparentemente, uma das 6 maneiras a partir do domingo que a comunidade inteligente... Isso é golpe de verdade, tá? Esse é golpe. Né? Esquerda gosta de usar. Que a comunidade inteligente tem que se vingar do governo loirão e ameaçar vazar informações confidenciais para o serviço de inteligência estrangeiro, se eles forem demitidos como parte do esforço do Doge para reduzir o tamanho do governo. Um artigo da CNN de 24 de fevereiro titulado Como as medidas de cortes governamentais do loirão correrão risco de expor segredos das agências em 3 letras, e o veículo alerta. Enquanto a agência de 3 letras avaliar cortes de pessoal, em outras palavras, se vocês nos demitir, nós vamos entregar informações sigilosas, confidenciais, para o urso, para a China, para o inimigo estrangeiro. Os senhores estão sendo monitorados, os senhores não perdem por esperar. Os senhores acham que tem servidores sigilosos, que tem um sistema que não pode ser investigado, que não está sob o escrutínio da justiça, mas os senhores não sabem da arma secreta do Elãozinho. Antigos funcionários de inteligência dizem que a demissão em massa pode oferecer uma rica oportunidade de recrutamento para o serviço de inteligência estrangeiras, como Shin e Urso, que podem tentar explorar esses funcionários financeiramente vulneráveis ou ressentidos. Olha só, meus amigos, essa entrevista da Ana Paulina Luna. A deputada Ana Paulina Luna, que preside a Força-Tarefa de Desclassificação do JFK, arquivos como 911, e até mesmo sobre os UFOs e a revelação dos extraterrestres. Presta atenção, dos extraterrestres. A deputada Ana Paulina Luna envia uma ameaça do site negro para aqueles que cometem... negra, ou seja, uma ameaça negra para aqueles que cometem traição. Olha só, para aqueles que cometem traição ao destruir documentos do FBI. Vocês serão acusados de traição, seus miseráveis. Em outras palavras. Esse será o destino de vocês. Vocês vão responder por isso. Não vai ficar barato, não. Não queimem documentos. Nós os encontraremos e os responsabilizaremos. Pois é. Ao refazer o relatório de Schellenberg, Luna atestou que ainda tem total confiança no diretor do FBI, o Kash Patel, e seu recém-nomeado vice-diretor, Dan Bongino. Luna expôs seus pensamentos, afirmando que a intenção por trás da criação da Força-Tarefa, com o objetivo de examinar a ampla gama de arquivos desclassificados futuros, foi feita especialmente para combater a resistência de atores da DS e interromper a sua divulgação. Esse é o nosso objetivo. Vocês que estão tentando obstruir a investigação, vocês que estão tentando destruir provas e arquivos sigilosos, vocês serão descobertos. Aliás, esta é a minha função. Se você tem dúvida, presta atenção. O que está falando aqui não é o Denis Viana mais, tá? É um especialista que tem 25 anos de experiência em FBI e escreveu um livro. Christopher Peyota, tá aqui, esse senhor aqui, né?
Tá ele aqui na tela para vocês. Acho que todo mundo está vendo ele. Pois bem, tá aqui. É um veterano do FBI, autor do livro Procurando o FBI, que um dia eu conheci. Ele fez denúncias de que o FBI é uma instituição corrupta, etc. Ele escreveu esse livro aqui, tá? E o livro para vocês. Livro aqui. Pois bem, esse livro aqui. Pois bem. Procurando o FBI, que um dia eu conheci. Ele afirma que os profissionais do FBI não têm acesso aos provedores para removerem provas. Presta atenção. Ele falou, meus amigos. Eu assisti essa live, mas é entrevista, melhor dizendo, no programa do Clayton Box. Ele afirma que os profissionais do FBI, olha a armadilha, olha como o Loirão e o Elãozinho são inteligentes. Não têm acesso aos provedores para removerem provas e evidências eletronicamente. E eles são todos rastreáveis e auditáveis. Portanto, o especialista, quem está falando é o especialista, o Christopher, acredita que está havendo, sim, uma guerra entre diferentes facções da inteligência dos Estados Unidos. E se existir um provedor clandestino, presta atenção, um provedor clandestino concernente a programas de acesso especial. Programas de acesso especial é aí que nós queremos, meus amigos. Nós queremos desvendar, meu querido Christopher. Esse é o mapa da mina para chegar no QG dos Majestic 12. Programas de acesso especial nas agências de inteligência podem ser descobertos. Olha aqui, pode ser descoberto. Talvez isso seja uma arapuca da organização Trump. Fantástico. Vamos continuar. Tá muito bom isso aqui. Todos os dados do FBI são copiados e os funcionários não saberiam como destruir ou se desfazer desses dados. Confirma o especialista, não é o Denis Viana que está falando. Portanto, se isso está acontecendo, deve ser obra de outra agência com maiores poderes. Quem? Quem seria essa agência? Os próprios Majestic 12. Ou seja, com nível de segurança superior. Lembre-se que os Majestic 12 têm nível de segurança que nem o FBI pode investigar. Vai até o nível 28, o nível 35. Então, o FBI, a jurisdição do FBI vai ao nível de segurança 28. Majestic 12 vai até o nível 25. E o presidente é nível 17. Segundo Steve Paddock, que foi membro, né, do Mundo Negro, ou seja, dos sites negros. Portanto, se sumisse algum dado, o governo do Irã teria como saber o que sumiu. Os responsáveis seriam responsabilizados. E, hipoteticamente, haveria como rastrear quem ou o que fez isso. Então, o objetivo do Loirão aqui é chegar nos sites negros. Impressionante. É muito mais do que chegar pessoas nos arquivos do Epstein. É claro que isso é importante, mas o mais importante, o mais relevante, é chegar no QG principal, na cabeça da serpente. E o Loirão está tomando uma medida efetiva para mapear esses mapas, porque é o seguinte, saber a localização é uma coisa. Agora, você tem que saber o sistema de comunicação, como eles se comunicam, como são as transações, como são as suas operações. Estão entendendo? Isto daria uma vantagem na inteligência para que os desertores dos sites negros pudessem fazer uma operação a nível mundial. E realmente libertar o planeta Terra de forma definitiva. O FBI e as agências de inteligência contêm portas sigilosas que dão acesso a este mundo obscuro, que nada mais é que o QG dos Majestic 12. Mapear os programas de acesso especial, de onde as informações são vazadas, para os sites negros seria uma forma para elaborar uma mega operação dos Buenas Verdes, desertores dos sites negros. Vamos recuperar aqui algumas informações imprescindíveis. Quem vai cumprir essas ordens são os desertores dos projetos negros. Eles são os únicos que podem cumprir essa missão, como o JP, do Serviço Secreto Espacial. Alguém pode se perguntar, por que eles não agem por conta própria, como justiceiros? Lembra do justiceiro? Não. Porque se eles fizerem isso, seus atos serão inconstitucionais e ilegais, assim como dos seus antigos patrões, os Majestic 12. Eles querem agir dentro da lei e querem essa autorização do presidente, ou seja, Donald Trump, autorizados por Donald Trump. Provavelmente, meus amigos, prestem atenção no que eu vou falar,
eles já receberam essa ordem. Só que é uma ordem sigilosa. O presidente pode promulgar, presta atenção, uma ordem executiva, tá, classificada. Pode, é classificada, questão de segurança nacional. Eu menti, essa aqui é uma ordem executiva, mas é uma questão de segurança nacional, é classificada. Pode, isso é totalmente plausível. Dentro da lei que quer ser autorização do presidente. Dr. Greer está pedindo aos seus seguidores americanos que pressionem os congressistas e o presidente para aprovar essas ordens executivas. Fantástico. Um denunciante revelou que o FBI começou a deletar e destruir arquivos que poderiam estar vinculados à lista de Epstein, apagando-os para sempre, sem chance de recuperação. O FBI tem trabalhado dia e noite para destruir arquivos dos seus servidores. Olha que interessante. Lembrando, meus amigos, que os sites negros não utilizam servidores convencionais. Eles não usam a internet que nós conhecemos. Eles usam, sim, uma internet quântica. E o único que domina e controla hoje a internet quântica através do sistema de Starlink. Por isso que o Elonzinho tinha que colocar todos aqueles satélites. Era importante. Ele tinha uma obsessão. Tentaram destruir os satélites, ele foi lá e recolocou novamente para estabelecer essa comunicação quântica e rastrear como eles trabalham. Todas as operações. Estão entendendo? Que operam no sistema quântico, de comunicação quântica. Rastrear. Como se fosse uma escuta. Como se estivessem grampeados. Estão compreendendo agora? Compreendendo agora? Estão grampeados. E toda a farsa será desvendada de forma definitiva. Elonzinho. Eles acabaram de prender a pessoa que ganhou mais votos nas eleições presidenciais da Romênia. Verdade. Sabiam disso? Prenderam. Ele ganhou a eleição foi suspensa, foi cancelada. Alegaram que ele estava envolvido num conluio com o urso. O mesmo argumento, a mesma narrativa que utilizaram no Russiagate 2.0 2016 e tentaram agora recentemente, 2024, mas não obteve resultado, não emplacou. Só que aqui na Romênia, ele realmente agora está na cadeia. Olha só. Isso é uma bagunça. Posto do Eirão. Posto do Elonzinho, desculpem. Isso é uma bagunça. Na sequência, ao mesmo tempo, praticamente simultaneamente, aqui, capitão pode ser preso a qualquer momento. Impressionante. Isso é uma ordem, vocês têm que entender, meus amigos, que não é uma ordem que vai para o Brasil, vai para nível mundial. Nível mundial. Tem pessoas que ficam falando, ativismo judicial do Brasil. Acontece no mundo inteiro. São ordens recebidas dos Majestic 12. Você tem que entender isso, poxa. Já passou da hora. Se você não está desmantelar esse sistema, não adianta nada, enxugar gelo, é perda de tempo. Esses são apenas atores menores. Estão entendendo? São apenas atores menores, figuras de proa. Só isso. Os que atuam na superfície. O coronel Douglas MacGregor demonstra que os militares dos Estados Unidos sabem das barbaridades cometidas lá. Expor o regime de Zé. Fontes do Pentágono dizem que os Estados Unidos e a Rússia já concordaram com o cessar-fogo na Usântia. Será seguido por eleições. Verdade. Também vemos notícias que o ditador usantiano, o Zé, já anunciou, o próprio Loirão falou que ele é um ditador, já anunciou que entregará os recursos da Usântia aos Estados Unidos. Aliás, os recursos minerais, o próprio Loirão falou que seria uma forma, seria uma forma de voltar esses valores que foram investidos na Usântia, né? Reaver esses valores, pois bem, compensar esses valores aos Estados Unidos para pagar dívidas da batalha. Um funcionário do governo dos Estados Unidos envolvido em negociações de paz no Urso diz: Zé é um ator que cometeu um erro típico das pessoas de teatro. Ele começou a acreditar que era o personagem que interpretava na TV. E tem muita gente que acredita que é o personagem que está interpretando na TV. Figuras de proa. É mais uma figura de proa. Existem inúmeros. Inúmeros. Doirão está fazendo a coisa certa, porque não adianta nada. As pessoas não entendem isso. Não adianta, meus amigos. Tem pessoa que fala assim, mas se sair, tiver um impeachment de fulano, de ciclano, não resolve. Não resolve, eles colocam outro. O que resolve é desmantelar os Majestic 12.
pessoa dando soco, murro em ponta de faca, que é impressionante. Porque não entende a teia, não entende o tabuleiro do jogo, infelizmente. Não entende como as coisas funcionam de verdade. Zé Rência Loirão assinará direitos minerais para os Estados Unidos em poucas horas, segundo a Daily Mail. Isso é enorme, estamos recebendo o nosso reembolso. Boa, aqui é excelente, é verdadeiro reembolso, verdade. Muito bem colocado. No geral, estamos testemunhando as dores do parto de uma nova era, de uma nova época, um novo mundo surgindo. Gratidão, gratidão. E a Cúria Matei.